Nesse vídeo vamos falar sobre a tag marquee do HTML5. Isso mesmo, HTML5. Talvez você já conheça a HTML e já ouviu falar sobre a tag marquee, uma tag muito antiga, mas continua funcionando no HTML5 sem problema nenhum. Vamos para a tela. Como você pode ver aí, a tag marquee ela vai possuir conteúdo. Normalmente esse conteúdo é texto e por isso nós devemos abrir e fechar essa tag. A tag marquee ela é usada para definir uma área de rolagem de texto. Então a gente consegue fazer o texto ficar passando aí dentro desse elemento. Imagina mais ou menos como se fosse uma div, uma área reservada no site, e o texto, de vez de ficar fixo, ele fica animado passando para em algum sentido aí da sua página, tá certo? Falando sobre atributos, ele possui todos os atributos globais que nós já conhecemos no HTML5 e também tem atributos específicos só para a tag marquee. São eles: behavior, que define como o texto será rolado, e nesse caso nós temos três opções: scroll, slide e alternate. A gente vai ver o exemplo disso. Também temos o atributo direction, que define qual é a direção. Essas direções podem ser left e right, up e down. Note aí que ela não está usando top e button, porque está falando de direção e não de posição, então não se confunda lá com as bordas, padding, margens. E também temos o atributo height, que define a altura da área de rolagem. Temos o atributo loop, que define quantas vezes vai acontecer essa rolagem do texto. Temos o atributo scroll amount, que define a quantidade de rolagem em cada intervalo, também se espera um número para isso. Temos o scroll delay, que define o intervalo entre cada movimento de rolagem. E temos o width, que define a largura da área de rolagem. Falando sobre CSS padrão, não temos nenhum estilo padrão aplicado. Tudo que acontece ali é o navegador que acaba produzindo, mas nada te impede de criar CSS e mudar a aparência dessa área de rolagem. Bora pro exemplo, vamos ver na prática como que nós podemos usar a tag marquee. Vamos criar aqui um arquivo novo, eu vou chamar de marquee.html. Vamos criar a estrutura básica aqui do nosso arquivo HTML5. Já vou deixar o título tag marquee. E dentro do meu body vou criar a tag marquee. Veja aí que o Visual Studio Code já nos ajuda, já coloca as opções aí, os atributos behavior e direction. Afinal de contas, você vai ter que acabar utilizando eles para ter algum sentido essa tag marquee. E só para a gente começar, vamos tirar, por exemplo, o behavior, vamos deixar como padrão e vamos colocar apenas o direction. E eu vou falar que o direction desse marquee em especial vai ser up, ou seja, o texto ele tem que deslizar para cima. E eu vou colocar aqui Hcode treinamentos, vamos ver o que acontece lá no Chrome quando a gente faz isso. Então tá lá, veja que na área que a gente definiu para o nosso marquee, ele já está deslizando o texto para cima aí, como se fosse um letreiro digital ou algo parecido desse tipo. Vamos continuar mexendo, vamos ver as outras opções que a gente tem para marquee. Vou duplicar esse marquee, vamos criar mais um aqui embaixo. Esse vamos inverter a direção, vou falar que a direção agora vai ser para baixo, down. E eu vou colocar também, limitar aqui a largura desse meu marquee, eu vou colocar 250 e vou colocar aqui a altura dele, height, também de 200 e vamos colocar 200 para ficar um pouquinho diferente, vai dar um efeito legal depois disso. Vamos colocar uma borda, vou colocar direto aqui o style, a gente sabe que tem acesso aos atributos globais do HTML5, vou colocar aqui uma borda, pode ser vermelha, de 1 pixel, sólido, borda sólida mesmo, normal. Legal? Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso lá no nosso exemplo. Vou atualizar aqui. Então temos lá o marquee, esse outro marquee que está circulado aqui de vermelho, ele rolando para baixo, né? Só o height, o nosso height aqui que não funcionou. Escrevemos errado. É com E. H. Altura, agora sim. Então tá lá, o texto deslizando para baixo numa altura bem maior. Vamos fazer uma outra alteração? Vamos adicionar ainda nessa tag aqui desse segundo marquee, vamos colocar o behavior dele e vamos falar que ele não simplesmente vai fazer esse scroll de deslizar, mas ele vai ser alternado, alternate. Então vamos colocar aqui alternate como opção, vamos ver a diferença do que ele acontece. Ó. Vou escrever errado. Behavior. Colocamos ele aqui, vamos testar lá como é que fica o behavior no nosso exemplo.
Tá lá descendo o nosso texto. Veja que quando ele chega lá embaixo, ele bateu e subiu. Chegou lá em cima, bateu e desceu. Então agora ele ficou alternado. Ora ele desce, ora ele sobe. Vamos concatenar isso, vamos juntar com mais uma marquee dentro e olha só o que dá para fazer. Antes de eu exibir simplesmente o texto aqui dentro, eu vou dar uma quebra de linha e aqui dentro desse marquee eu vou ter outro marquee. E dentro desse marquee é sim que eu vou ter o meu texto HCode treinamentos. Legal? Esse meu marquee de dentro, ele também vai ter um behavior alternate. E a direção a gente pode deixar a direção padrão que tiver também. Vamos ver o que acontece agora. Então agora ele está descendo aí, ó, alternado para todos os lados. E parece até aquele joguinho do Pong que fica batendo em qualquer sentido preso dentro dessa caixa. Dá para fazer isso com o marquee, sem usar CSS, sem usar JavaScript, só com essa tag mesmo. Vamos ver no Firefox se também funciona? Acessando no Firefox, dá para ver, vamos tirar um pouco do zoom, que ficou gigante aí da última aula. Dá para ver também que está funcionando aí perfeitamente. Vamos para o Microsoft Edge. Vamos tirar o zoom aqui do Edge, que também é maior ainda. E tá lá, o Microsoft Edge também tem o mesmo funcionamento. Dá para utilizar o marquee sem problema. Nesse vídeo a gente viu a tag marquee do HTML5. A gente continua falando de HTML5 na próxima aula. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag marquee do HTML5. Isso mesmo, HTML5. Talvez você já conheça a HTML e já ouviu falar sobre a tag marquee, uma tag muito antiga, mas continua funcionando no HTML5 sem problema nenhum. Vamos para a tela. Como você pode ver aí, a tag marquee, ela